Que essa luz brilhe nessa noite, durante a reflexão do nosso irmão de trabalhos espíritas, Alexandre Baroni, que vai falar sobre o tema saudade. Que a tua luz brilhe sobre nós, sobre o palestrante, trazendo-lhe as mais belas inspirações. Que Jesus permaneça em nossos corações e em nossos pensamentos. Graças a Deus. Alexandre, sobre saudade. Uma boa noite a todos, amados irmãos, irmãs, queridos amigos, amigas de Jornada de Luz. Que Deus nosso Pai nos abençoe hoje e sempre. Que a luz do Cristo encontre em nossos corações o solo fértil para fazer florescer as mais belas sementes de amor, carinho e respeito, para que possamos juntos, de mãos dadas, todos nós, peregrineiros desta escola da vida, chegarmos ao nosso objetivo final. Sempre juntos, sempre de mãos dadas. Gratidão à casa, mais uma vez, pelo convite. Aí eu preciso externar esse sentimento de gratidão por estar aqui mais uma vez, compartilhando desse espaço, dessas vibrações positivas que vêm dos corações que aqui adentram, bem como de toda a equipe espiritual que já nos recebe num abraço amigo, caloroso, fraterno. A oportunidade de refletir junto desses corações amigos. Então que a gente possa fazer valer a pena, refletindo, interiorizando o tema desta noite, principalmente buscando as respostas dentro de nós mesmos a respeito do tema e o que eu posso fazer de melhor nesta minha caminhada, nesta grande oportunidade que Deus, nosso Pai, nos dá mais uma vez, de refletirmos, de nos conhecermos a vida, porque a vida pulsa a vida em todos os momentos. Então é uma grande oportunidade. O tema que eu escolhi hoje é saudade, um sentimento puro e verdadeiro. Quem de nós, em algum momento, não sentiu saudade de alguém? E talvez esse seja o nosso grande objetivo hoje, de nos aproximar, de começarmos os nossos reencontros hoje, mas começando com a nossa própria consciência do que eu estou fazendo aqui, nesta oportunidade que Deus ainda nos dá a nós, de caminharmos e fazermos melhor a cada dia. Porque muitos já passaram, pessoas que amamos já se foram, já retornaram à pátria espiritual, a verdadeira pátria nossa. Nós estamos aqui numa viagem. E se nós pudéssemos, na nossa pequenez ainda, fazer uma metáfora sobre a vida, vocês já devem ter ouvido a respeito. Nós poderíamos imaginar um trilho de trem longo, um trem, vários vagões, caminhando nesse trilho. E aí, num momento da vida, nós adentramos num desses vagões. É a oportunidade que Deus está nos dando da vida material, caminharmos rumo a um objetivo. Subimos nesse trem. Nossos familiares nos receberam, pais, mães, tios, avós, amigos, e nos ensinaram, nos deram um caminho. Que esse caminho seja sempre a base sólida do Evangelho. Esse é o princípio de tudo, daqueles que estão unindo famílias, que estão esperando numa estação da frente subir um pequenino ou uma pequenina, que vamos receber no nosso colo, no nosso seio. E assim é a vida, a gente vai caminhando nesse trem. Outros vão subindo, outros vão descendo. Nós não sabemos em qual estação vamos descer. Mas o objetivo nosso e o que nós queremos é: eu subo nesse trem, sigo em frente, vou me fortalecendo, vou me conhecendo, vou crescendo. Num trem da frente ou num vagão de trás, antes, numa estação anterior ou em outras para frente, sobre alguém que vai compartilhar do meu espaço, da minha vida, do meu amor, do meu carinho, do meu respeito. Vamos criar uma família. Vamos ter objetivos, sonhos.
E aí, em alguma estação mais para frente, vem os pequeninos. Vem o filhinho, vem a filhinha. E nós queremos que o trem continue a caminhar, nós caminhando junto com esse trem. E numa estação lá para frente, depois de ter feito tudo na vida, dormir num banquinho desse trem, com a velhinha ou com o velhinho do lado, um aconchegando o outro, adormecer no balanço do trem e despertar no plano espiritual. Para que os nossos filhos continuem nessa viagem desse trem, mas nem sempre é assim. Nós não temos como medir isso, calcular isso. Em qual estação nós vamos descer? Em qual estação os nossos filhos vão descer? Em qual estação as nossas melhores amigas e amigos vão descer? Mas nós temos que saber que Deus está no comando de tudo, soberanamente justo e bom. Tudo tem um grande propósito de ser. Por isso a vida pulsa a vida, eu preciso compreender isso. Porque cada vez que eu começo a compreender isso, e nós temos um mestre que é o nosso modelo e guia, quanto mais eu me aproximar dele, praticar Jesus no meu dia a dia, conhecê-lo profundamente, as suas lições, o evangelho de Deus trazido por Jesus, eu faço desse meu templo divino que está crescendo sobre a rocha, que é o evangelho. Esse templo divino cada vez fica mais livre, com espaço para as coisas boas, para as vibrações positivas da vida, imagens positivas da vida. E é isso que vai fazer com que este intercâmbio aconteça sem interrupção. Porque os nossos amigos, os nossos familiares, nossos filhos, mães, pais, avós, eles continuam nos guiando, querendo esse intercâmbio, querendo nos intuir, nos inspirar para vencermos enquanto estamos aqui, porque eles sabem que é caminhando, passando pelas vicissitudes da vida, por não conhecer Jesus no passado e tomar decisões equivocadas que me distanciam do evangelho, eu erro, eu errando, eu preciso retornar, entrar novamente no vagão do trem e seguir em frente no balanço dele. Então hoje é a grande oportunidade para isso. Sabedores de que em pensamento, a saudade, que é o tema desta noite, ela é recíproca, é uma via de mão dupla. Aqueles que se foram, que retornaram à verdadeira pátria, estão com saudades de nós e querem esse contato, eles precisam disso. Mas eu preciso vibrar na mesma sintonia, na sintonia de paz, ter um coração pacificador, onde eu não julgo, porque quando eu conheço Jesus, e as palavras dele perfeitas, não julgues para não seres julgados. Nós que caminhamos na terra e fazemos as nossas escolhas, nós nos equivocamos. Graças a Deus nós estamos tendo essa oportunidade aqui de adentrar a essa casa religiosa, como muitos adentram, todas elas, sem exceção. Não precisa ser só na casa espírita, não. Quem dera todas as casas religiosas estivessem lotadas com as pessoas elevando o pensamento, querendo conhecer Jesus, Deus, se aproximar dele. Mas o mais importante é o que eu estou adquirindo aqui de informação, de conhecimento, de reflexão, de autoconhecimento, levar lá para fora. Fora dessas quatro paredes que nos sustentam e nos protegem. Lá fora é a escola verdadeira da vida, onde nós vamos cruzar com pessoas completamente diferentes, com credos diferentes, religiões diferentes, com sonhos diferentes, com pensamentos diferentes, com gostos diferentes. E Jesus vem exatamente nos ensinar isso. Porque quando ele esteve aqui há mais de 2000 anos atrás, caminhando fisicamente entre nós, entre os homens, completamente diferente dele, nada se igualava àquele homem extraordinário. Ele era o Cristo encarnado num corpo físico. E ele mostrou que é possível ser o homem de bem diante de pessoas completamente diferentes. Ele vem nas lições dele falar do perdão,
Vejam, olha a lição do Cristo. Estava lá pregado na cruz, sendo assassinado pela ignorância dos homens, depois de ter sofrido tudo o que ele sofreu, ter sido entregue aos guardas romanos, em troca de algumas moedas e de um beijo na face. Ele estava lá, sua mãe presenciando tudo aquilo. Ela continua a trabalhar até os últimos dias da vida dela. Ela não recuou, ela não se escondeu dentro de um quarto para chorar. Ela chorava trabalhando, porque a saudade daquela mãe continuava. Mas ela precisava levar aos peregrinos da vida conhecer quem era o seu filho maior, que falava de amor, carinho e respeito. E ele vem falar todas as vezes: não julgues, para não ser de julgados. No mundo, meus irmãos, há de ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse é Jesus. É desse homem extraordinário, que naquela época ninguém conhecia suas histórias. E só dele adentrar na cidade e começar a olhar, dar atenção às pessoas, ele envolvia multidões que queriam seguir. Só dele dar atenção às pessoas. Então esse é o grande objetivo nosso, essa reflexão de se aproximar de Jesus, conhecê-lo verdadeiramente, quem ele é, e praticar no nosso dia a dia. Porque aí eu limpo esse templo divino, e a percepção desse intercâmbio, ele é constante. Eu vou sentir a presença dos nossos amigos. Então eu preciso mudar atitudes, fazer melhor a cada dia. Esse é o grande objetivo. Na redação do Momento Espírita, do dia 6 de fevereiro de 2024, vejam o que vai ser dito a respeito desse assunto, da saudade, porque a saudade mal trabalhada, ela se torna uma melancolia, uma dor interna. Porque a verdadeira saudade, a saudade que eles, amigos nossos, amores nossos, que já se encontram no plano espiritual, olhando por nós, a saudade ela precisa ser libertadora. Não pode ser uma saudade que aprisiona, que quer perto o tempo inteiro, que fecha cadeados, fecha portas. Não, eu preciso ter você aqui. Não. Porque o amor de Jesus é um amor que liberta, que quebra correntes, que abre cadeados, quebra portas, derruba muros, constrói pontes para chegar até as pessoas. É desse Jesus que eu preciso me aproximar. Então vai dizer assim, ó: dentre vários problemas com que se debate a humanidade, está a melancolia. A melancolia é um estado da alma de difícil definição, porque se manifesta nas profundezas do sentimento. Olha isso. Então, quando a gente fala de saudade, nós não podemos deixar de lembrar. A saudade, ela aparece do nada. Às vezes, quando estamos passando num lugar e sentimos um aroma, um perfume, o pensamento vai direto a alguém. Nos remete a alguém e a saudade vem. Quando estamos degustando algo, comendo algo que comíamos juntos daquela pessoa amada, daquele amigo, daquela amiga, lembramos e continuaremos a lembrar. Mas um pensamento, um sentimento, uma lembrança sadia, de liberdade, de unirmos as forças no bem, nós caminhando aqui, com as nossas dores, nossas dificuldades, nossos questionamentos, porque no mundo há de ter aflições. Estamos matriculados nesta escola da vida. Mas aqueles que partem precisam seguir em frente, compreender tudo o que passou e continuar a trabalhar para as novas oportunidades que se abrirão a todos eles. Então é naquele aroma, naquele gosto, naquela fim de tarde, quando a esposa ou o marido, aguardando a esposa ou o marido chegar do trabalho, escutar aquele portão se abrindo, rangendo, está chegando, a felicidade brota, só que não chega mais. Aquele portão já não se abre mais naquele horário. No horário em que nossos filhos chegavam da faculdade,
ou chegavam da escola, do primário, do secundário, seja o que for, fazendo aquela algazarra, a gente já escutava eles brincando na rua, a nossa alegria era imensa, porque tudo deu certo, e eles estavam retornando ao nosso lar, já não retornam mais, já não fazem mais aquela algazarra dentro de casa. Aquela vozinha, ou vozinho de cabelo branco, que nos aconchegava em seu colo, e não importava o que o neto fazia, ela sempre tinha algo a te dar, um sorriso principalmente. Aquele quarto, aquela cama hoje intocada, está do mesmo modo, o armário do mesmo jeitinho, as roupas da mesma forma, nós já não mexemos mais, é só lembrança, porque nós estamos olhando fisicamente com os nossos olhos do corpo físico, sabedores que a espiritualidade preenche os lares, e se eu estou na mesma sintonia de amor, querendo caminhar com mãos dadas com Jesus e o seu evangelho, eu vou sentir a presença deles, eu vou sentir a risada dos nossos filhos, a algazarra deles. Eu vou ouvir ela chegando ou ele chegando e dizendo que Jesus te abençoe. Nós vamos sentir o abraço caloroso, fraterno e amigo, uma intuição, uma inspiração para o bem, um vídeo, uma música, uma melodia. Quando escutamos, a saudade vem. Eu costumo sempre dizer, tem alguns sentimentos que igualam a todos nós, um deles é o da saudade. Somos todos iguais. Choramos, queremos. Eu preciso sentir isso, querer sim, sabedores de que eles vão estar ao nosso lado, no tempo certo, no momento correto, porque eles precisam seguir um novo plano, uma nova vida após essa vida material, para um dia subir novamente no trem da vida, para os encontros, reencontros e quem sabe, pela bondade de Deus, os desencontros tão importantes, para que possamos sentir essa ausência e saber que eu preciso estar perto de pessoas, porque Jesus era assim, ele não ficava sozinho. Onde quer que ele passava, as multidões se aglomeravam ao lado dele. Poucas foram as oportunidades que ele teve para ficar sozinho, sempre rodeado de pessoas, e é assim que ele quer a nós. Como diz aquela frase magnífica, que eu gosto de repetir sempre, que Jesus fala para Simão Pedro, lá nas bodas de Caná: Simão, faça do seu coração uma sala iluminada, onde as pessoas se sintam felizes, acolhidas, protegidas, amadas, Simão, pois não há glória maior do que servir a um amigo, do que estar junto de pessoas. Então façamos, onde quer que a gente esteja, do nosso coração uma sala iluminada, onde as pessoas querem estar próximo de você. E curtam o momento que estamos juntos. Porque, como eu falei, a gente pode chegar num domingo e receber uma notícia de que alguém que nós amamos já não vai ter mais esse abraço físico. Precisamos pensar nisso. Sabemos que não nos encontramos pela primeira vez na Terra. Já vivemos aqui em outras épocas, em outros países, na companhia de outras pessoas. Viajores que somos da eternidade. Trazemos em nós as marcas das experiências vividas nas várias existências. Hoje estamos na Terra novamente, num corpo diferente, talvez nesse país pela primeira vez, numa situação social diversa da vivida em outras épocas, tudo diferente. Assim sendo, vez que outra nos deparamos com situações que tocam pontos guardados nos porões da nossa alma, e sentimos uma saudade de algo ou de alguém que não sabemos o que é. Simplesmente vem, como eu falei, às vezes um aroma, uma música, alguém que passa do nosso lado, parecido. Eu já vi isso, eu já passei por isso, eu conheço essa pessoa. São as experiências da nossa vida, e precisamos adquirir essas experiências nas nossas circunstâncias da vida, que Deus propõe para nós. Eu gosto sempre de dizer isso. O Deus que é o Pai, que conhece o seu Filho,
Ele nos propõe o caminho. Ele olha para você e fala, esse caminho dessa vez, que esse trem tem que trilhar. Eu preciso seguir até o final, compreender isso. Mas ele ainda oferece o Cristo, o professor, o mestre, que já percorreu todos esses caminhos. Tal qual uma mãe ou um pai zeloso, que quando o seu filho começa a dar os primeiros passinhos, a mãe zelosa fica ali do lado dele, protegendo a cabecinha dele, porque sabe que ele vai tropeçar e vai cair. A mãe fica ali zelosa, desviando a cabecinha das pontas da mesa, da casa, ou do fogão tão perigoso, né? Ou dos 2 buraquinhos da tomada, que não é focinho de porco, né? Você quer pôr o dedinho lá? Não põe, filho, você vai tomar um choquinho que vai doer. Mas nós somos teimosas já, desde pequenininho, a gente vai lá e põe o dedinho, e ele é fininho ainda, né? Ele cabe ali. Para não pôr mais experiências da vida. Ou ainda sentimos uma vaga tristeza, uma depressão injustificável, quando eu não sei trabalhar essa saudade libertadora, saudade que está Deus no comando, e Deus não vem até nós para errar. Ele não vem até nós para errar. Nós é que nos equivocamos e erramos. E mesmo assim, Deus, na sua soberania, vai arrumar uma forma para adentrarmos novamente no trem da vida. E vai arrumar uma forma para que ele não balance tanto e não descarrile. Sempre ele vai nos dar Jesus para nos guiar melhor a cada dia. Fatos, situações, pessoas, música, perfume, são indutores dessas incursões inconscientes no passado. E conforme tenha sido essa experiência, virá o sentimento. Se o registro é de uma experiência feliz, nós sentiremos bem. Se, ao contrário, foram experiências malfadadas, teremos o sentimento correspondente àquilo que agimos. Existem pessoas que, quando se deparam com o tempo nublado, frio e cinzento, sentem-se deprimidas. Outras, o tempo chuvoso lhes faz sentir-se muito bem. Percebe? É a mesma coisa para todos, só que olham de uma forma, sentem de uma forma essa vida pulsando a vida. E aí é mudança de comportamento, é mudança de olhar. Quando eu tenho Jesus como meu modelo e guia, e Deus no comando de tudo, que não vem até nós para errar, é eu começar a olhar a vida bela. É eu começar a ver o copo meio cheio e não meio vazio. Mudança de visão, mudança de olhar. Para todos nós, aí é um exercício, claro, diário de mudança. Eu preciso compreender isso e começar a fazer isso. Outras ainda, quando ouvem uma música, sentem-se transportadas imediatamente de um estado da alma a outro, completamente inverso. Eu posso estar lá acabrunhado, triste, de repente vem uma melodia, uma música, que muda o meu ânimo. Por quê? Porque meu pensamento, a minha consciência vai se remeter àquela música, àqueles momentos bons. Preciso guardar esses momentos bons, aflorar isso. E fazer acontecer, não só para mim, mas para as pessoas, compartilhar o bem, compartilhar o bom, para com todos. Por vezes, pessoas do nosso relacionamento nos dizem alguma coisa que nos deixa tristes, melancólicos, sem que exista motivo para tanto. Mas o problema não está no que dizem, e sim como dizem. Como dizem. Se eu não me engano é Meimei, desculpa se eu estiver errado, ela vai dizer uma frase magnífica. No mundo há milhares de bocas que amaldiçoam e bilhões de braços que agridem. Não sejamos mais um nessa fileira, porque é uma questão de escolha nossa, de sermos ou não, estarmos ou não nessa fileira de bocas que amaldiçoam, de braços que agridem. Porque é esses mesmos braços, essas mesmas mãos, que pegam um violino e tecem a mais bela canção, ou um violão, e são essas mesmas mãos que pegam uma arma para tirar a vida de alguém. Tudo é uma questão de escolha nossa. Então cabe a nós termos a serenidade do que estamos fazendo nesta caminhada para deixarmos esse templo divino
livre de imperfeições, de energias negativas, de vibrações pesadas, que nos faz nos distanciar do Evangelho do Cristo. Porque Deus é soberanamente justo, a justiça de Deus ela não falha, a dos homens sim. Eu compreendo isso, mas eu preciso exercitar para não julgar aqueles que erram. Porque são irmãos nossos, que também estão nessa caminhada, estão dentro desse vagão, que está chacoalhando, mas que precisa chegar num objetivo, no objetivo final. E sempre há a oportunidade do despertar, de conhecer verdadeiramente Jesus e fazer diferente. Escolhas diferentes vai nos trazer resultados diferentes. Simples assim, porque se eu continuar a fazer as mesmas coisas, o meu resultado é o mesmo. Quando eu mudo, meu resultado muda. Quando eu mudo para o bem, tendo o modelo Jesus, meu resultado é magnífico. Começo a vencer o mundo dessa forma. Quando nós percebemos, mergulhados em melancolia, devemos fazer esforços para mudar o clima psíquico através da leitura edificante, de uma prece, da companhia de alguém que nos ajude a sair dela e não se fechar. É fazer do nosso coração uma sala iluminada e buscar corações iluminados que tragam uma mensagem positiva. Porque Jesus era assim, né? Ele curava. Magnífico. Só Cristo poderia fazer isso. Mas a lição perfeita do Cristo é o que ele falava depois da cura. Vá e não erres mais. Não caia nas mesmas armadilhas do mundo. Veja, mudança de comportamento, de conduta, para que o resultado seja diferente. Assim é conhecer Jesus. Nos momentos de depressão, quando inconscientemente mergulhamos no passado, espíritos infelizes ou antigos comparsas podem tentar nos envolver nas mesmas teias dos equívocos, dos erros, por vós cometidos anteriormente, levando-nos a estado de difícil retorno. Então, quando eu me interiorizo ali, me fecho, fico com pensamentos julgando, questionando, eu estou indo em desencontro com a palavra do Cristo, de Jesus, para não julgar. Eu começo a me envolver com energias que eu não quero e que às vezes eu não percebo. E que aí começa a me intuir com pensamentos diferentes do que eu realmente preciso. E aí eu tomo as decisões equivocadas. Começo a cometer os erros que me distanciam do Evangelho, de Jesus, o nosso mestre amigo. É imperioso que façamos esforços, que busquemos com muita vontade mesmo mudar o nosso clima mental, buscando a sintonia com os nossos benfeitores espirituais, que sempre nos amparam e nos auxiliam em todos os momentos da nossa existência. Em todos os momentos da nossa existência, nós estamos envolvidos pela espiritualidade. Deus nos envolve, nós estamos dentro de Deus. Santo Agostinho, na obra da codificação, ele vai dizer mais ou menos assim: Deus está em todos os lugares, mas existe um lugar que ele está mais e mais, é na sua criação. Olha isso. Então a nossa responsabilidade, quando compreendemos isso, que Deus está em nós, da mesma forma que eu estou inserido em Deus, a minha responsabilidade ela aumenta. Porque Deus, o nosso Pai, o soberanamente justo e bom, Criador de tudo e todos, me observa através dos meus próprios olhos. Toda a minha ação e pensamento, Deus está ali. Não para te julgar, para te condenar, para fazer você subir num trem que vai descarrilhar. Não, muito pelo contrário. Provavelmente ele vai te dar a primeira classe do trem. Aquele que balança menos. Para que a gente consiga seguir até o final, firme e fortes. Que os encontros e os reencontros vão acontecer, já estão acontecendo. Com aquele pensamento, aquela intuição, aquele sonho gostoso da avó. Eu preciso estar com o meu templo livre, para que ele se aproxime e eu sinta verdadeiramente eles. Agindo assim, guardemos a certeza que logo mais, num amanhã feliz, saberemos o quanto valeu a pena passarmos por estas situações com coragem e dignidade, porque então nos aguardarão de braços abertos os afetos dos quais tanta saudade sentimos. Olha que frase linda.
Vou repetir, grave. Agindo assim, caminhando em direção a Jesus, dando as mãos a Ele, trabalhando na sua seara de amor, fazendo escolhas melhores. Guardemos a certeza que logo mais, num amanhã feliz, talvez não seja agora o momento, talvez seja amanhã, saberemos o quanto valeu a pena passarmos por estas situações com muita coragem e dignidade, porque então nos aguardarão de braços abertos os afetos dos quais tanta saudade sentimos. Expulse a melancolia da sua alma, fazendo luz brilhar em você. Acenda a lâmpada do Evangelho na sua consciência. Olha isso. Nos iluminando. Porque aí todo pensamento vai ser mais claro. Toda intuição e inspiração para vencermos este mundo que Jesus prometeu para nós será mais clara, mais limpa, mais cristalina. Vai ser em detalhes o que eu preciso fazer, como fazer. Mas fazer. Porque quando eu faço uma oração e peço algo a Deus, ou a Jesus, nosso Mestre, não tenham dúvidas, você vai ter a resposta. Você está conversando com o Pai, você está conversando com Jesus, você está pedindo algo, você vai ter uma resposta. Mas agora tenha ânimo, fé e coragem para fazer aquilo que Ele pede. Porque nem sempre aquilo que Ele vai te propor como um caminho, que Ele sabe que é o caminho correto para todos nós, é aquele que eu quero seguir. Eu desligo o meu GPS, que já vem de fábrica, que entra em conexão direto com o Pai, para ligar o meu GPS humano e traçar o meu próprio caminho, buscando a minha própria felicidade. Precisamos lembrar disso. E para finalizar esse nosso encontro, essa nossa reflexão, Emmanuel, mentor de Chico Xavier, no livro Nascer e Renascer, ele vai trazer o tema que eles virão até nós. Ele diz assim: nos momentos difíceis, detente nos afetos inolvidáveis que te precederam na viagem da grande libertação. Tê-los apresentes, ao recordar-lhes os exemplos de bondade e valor com que superaram as horas de tentação e de sacrifício enquanto caminhavam aqui na terra. Também tiveram as suas dores, os seus sofrimentos, as suas angústias, as suas dúvidas, os seus questionamentos, mas venceram, seguiram. E quando você faz isso no bem, você é lembrado no bem, para o bem, junto deles. Reencontrarás, sem dificuldade, o ponto de ligação entre eles, entre nós e eles. Sem dificuldade, nós vamos encontrar esse ponto de conexão, de senti-los perto de nós, nos abraçando, rindo conosco nos momentos de felicidade, chorando conosco nos momentos de tristeza, deste mundo escola. Nós vamos sentir esse momento de conexão, vai ser simples, quando eu deixo esse templo divino mais liberto de imperfeições. Em algum recanto aparentemente esquecido da memória, no qual ainda vibram as notas do teu cântico de alegria e de gratidão, diante de algum gesto de humanidade e devotamento com que te encorajaram a lealdade e a esperança. Lembra-te deles, mas sempre que possível, não lhes peças auxílio para a obtenção de facilidades humanas que eles mesmos não tiveram enquanto caminhavam aqui. Vou repetir, lembra-te deles, mas sempre que possível, é um exercício, não lhes peças auxílio para a obtenção de facilidades humanas que eles mesmos não tiveram. Rearticula-lhes a imagem no pensamento, tal qual os viste, sob a carga das obrigações em que se enobreceram nos testemunhos de fidelidade e trabalho. Em seguida, roga-lhes inspiração e socorro para que te não falhem as suas energias no trato com os deveres que a vida te deu a executar. É força que eu preciso pedir para eles, é ânimo, fé e coragem. E eles querem nos dar.
Porque a visão deles é amplificada. Eles sabem qual caminho eu preciso tomar. E vão nos intuir, vão nos inspirar para fazer esse caminho. Até o fim, até os últimos segundos, porque é importante você estar aqui até os últimos segundos do planejamento reencarnatório. É dádiva divina, porque em 1 segundo você pode mudar a sua reencarnação. Para o bem ou para o mal. 1 segundo. Você pode jogar fora a sua reencarnação atual. Mas em 1 segundo, você pode entrar em comunhão com Deus, te proporcionando novos caminhos, novas diretrizes, em apenas 1 segundo. Solicita-lhes a presença animadora, aquela que te impulsiona ao bem, para o trabalho redentor, para o trabalho no bem e no bom. É isso que eu preciso pedir para eles. Eles virão ao teu encontro e te falarão sem palavras articuladas da ventura que se derrama de uma consciência tranquila. Olha isso, olha que linda essa frase. Sem palavras articuladas, eles vão intuir em você da ventura que se derrama de uma consciência tranquila. E é verdade. Porque quando eu me equivoco, quando eu erro, quando eu solto uma palavra, como eu falei, há muitas bocas que amaldiçoam, quando eu derrubo alguém, é a minha própria consciência imediatamente que grita comigo mesmo. Porque eu sei que eu errei, eu sei o que eu tenho que fazer. Está dentro de mim, está dentro de nós essa centelha divina para vencermos este mundo. Não preciso de ninguém apontando o dedo para mim. Eu mesmo, a minha própria consciência desperta imediatamente quando eu erro com alguém. Eu preciso ter a serenidade de reconhecer o erro, fazer melhor. Perdão. Ser benevolente, indulgente, tudo palavras de Jesus, ensinamentos dele. Assim eu vou vencer o mundo. Não te arrebatarão os pés ao espinho da urze. Eles não vão tirar o seu pé do espinheiro. Por saberem que o homem não faz luz, não faz lume na própria alma, sem o vaso da experiência. Mas estenderão os braços invisíveis a te sustentarem as forças na travessia da vereda escabrosa. Eles vão te fortalecer para passar pelo que tem que passar. Porque aí você vai lapidar o seu diamante bruto. Porque se fosse bom não passarmos pelas nossas dificuldades, Deus daria só a felicidade para nós. Mas como um pai que ama, ele busca nos nossos erros, nos nossos equívocos, por não conhecer Jesus e a sua lição imortal, métodos, modo de repararmos de forma amorosa todos os nossos erros do passado. Ou seja, eu erro à vista e pago a prazo. Esse é o Pai que nos ama. E pouco a pouco, pelo sem fio do pensamento, te ensinarão que apenas constroem para o bem aqueles que se dispõem a obedecer e te farão sentir que tudo de bom nas sendas da terra vem dos que se rendem à disciplina para que a vida se faça melhor. Então não é à toa que Emmanuel vem falar de disciplina de novo. Ele vem falar para Chico, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Mas não é a disciplina de horário. Nós falamos ontem, não foi isso? Nos nossos trabalhos mediúnicos, não foi? Veio esse assunto no final dos nossos trabalhos mediúnicos, de intercâmbio com os espíritos, veio ontem. A disciplina é a disciplina da nossa consciência, é nós nos reconhecermos. Coloca ali no caderninho da sua consciência tudo aquilo que te propõe ao mal ainda. Quando a gente vê uma imagem, escuta um som, uma palavra de alguém, uma foto no jornal, de revista, para onde vai o meu pensamento? Deixa ali, numa das páginas. Quando eu liberto, quando eu aumento a minha luz, quando eu faço luz nas minhas ações e pensamentos, coloque do outro lado. Reconheça-te. A espiritualidade, a doutrina espírita vem falar isso como um caminho importantíssimo de se auto-reconhecer. Por quê? Porque quando eu começo a me reconhecer e eu começo a olhar mais para o meu lado esquerdo do caderno, onde estão as minhas mazelas, as minhas teimosias ainda,
eu começo a traçar objetivos de melhora. Porque se não reconhecer, eu não vou fazer nada por mim. Vai continuar os mesmos erros, eu vou achar que está tudo bem, está tudo certo. Então eu preciso reconhecer isso. Isso, quando eu vejo essa imagem, ele está me propondo isso. Me distancia de Jesus, das suas lições. Vamos trabalhar isso. E não precisamos colocar em nenhum outdoor. É aqui mesmo, é no seu caderninho da consciência. E é ali que eu preciso trabalhar incessantemente as minhas ações, para ser melhor, para vencer este mundo. Nos instantes de desalento, sobretudo, chama por eles os amigos cujos olhos físicos a morte selou, para abri-los ao sol do mundo espiritual, e eles virão, por mensageiros de luz, não somente a fim de renovar-te o coração teu, um coração dolorido, mas também para explicar-te que ninguém compra a verdadeira felicidade sem a moeda do amor lastreada pela riqueza do sofrimento. Olha que lindo. Nos instantes de desalento, sobretudo, chama por eles os amigos cujos olhos físicos a morte selou para abri-los ao sol do mundo espiritual, e eles virão por mensageiros de luz, não somente a fim de renovar-te o teu coração dolorido, mas também para explicar-te que ninguém compra a verdadeira felicidade sem a moeda do amor lastreada pela riqueza do sofrimento. Que Jesus abençoe a todos. Que Deus, nosso Pai Criador, nos encha de ânimo, fé e coragem para fazer o que tem que fazer. Que possamos, ao adentrar aquela sala, onde os nossos amigos espirituais que sustentam esta casa, através dos trabalhadores que se colocam a essa disposição, possamos receber essa força ali dentro, levar lá para fora, lá na escola da vida, lá na nossa casa, na nossa residência, que é a primeira oficina do Espírito Imortal, e juntos, de mãos dadas, mostrar quem é Jesus, não só em palavras, que palavras acabam no esquecimento, mas em ações no bem. Abrace a causa do Cristo e vença o mundo. Que Jesus abençoe a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Aos nossos amigos internautas, também o nosso abraço fraterno, que essa luz pode ter chegado até vocês aí, inundar o lar de cada um de vocês de muita paz, de muito amor, de muita alegria. E assim nós vamos finalizando este nosso encontro, esta nossa reflexão, acalmando mais uma vez o nosso corpo físico, silenciando as nossas mentes, para escutar o sopro divino, esses amigos nossos que estão aqui do nosso lado, nos inspirando, nos intuindo ao caminho do bem, mais fortalecidos ainda para passar o que tem que passar. Talvez não entendamos nesse primeiro momento aquilo que acontece, mas procure esses corações iluminados que te dão um caminho a seguir. E assim, elevando o pensamento, ultrapassando as esferas douradas de Ismael, o anjo protetor da nossa pátria Brasil, responsável por nossa evangelização e proteção. Agradecidos que somos a este anjo do mundo, pedimos a ele que nos eleve à presença de Maria, mãe de Jesus, que ela possa, com sua luz de amor, nos envolver em seu manto saferino de luz, hoje e sempre. Com ela, com esta mãezinha espiritual, para muitos a Mãe Santíssima, pedimos a ela que nos leve e nos eleve à presença do seu Filho maior, Jesus, diante desse Mestre que nos ama. Agradecemos o Evangelho de luz, agradecemos seus ensinamentos, Mestre, mas agradecemos principalmente a sua exemplificação enquanto aqui caminhava materialmente, nos mostrando que é possível ser o homem de bem diante das pessoas diferentes. Agradecidos que somos a esse peregrino do amor, mensageiro da paz, pedimos a ele que nos eleve em caravana, formando uma família espiritual de mãos dadas à presença do nosso Pai. E diante desse Pai que nos ama, agradecemos tudo que conquistamos, agradecemos já antecipadamente por tudo que vamos conquistar a partir de hoje, se for do nosso merecimento, Pai. Mas agradecemos principalmente pelo dom da vida, por mais esta oportunidade de estarmos aqui envolvidos nesta família universal, nos redimindo, sim, dos erros do passado, de forma amorosa,
de mãos dadas com o Cristo. E assim, mais uma vez, pedimos, rogamos a Jesus, o nosso Mestre, a permissão para fazer, para proferir a oração que Ele nos ensinou lá no Sermão do Monte, uma forma de conversarmos com Deus, nosso Pai, intimamente, e assim em pensamento, conversamos com Ele dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma noite abençoada a todos.